Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre o PLCA11, o FIAGRO da Plural. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Plural Crédito Agro, os principais indicadores, os rendimentos, portfólio, a demonstração financeira, o preço justo e no final do vídeo vou mostrar uma análise gráfica. O Plural Crédito FIAGRO, a sigla dele é PLCA11, a cotação atual é de R$ 95,00, o preço sobre valor patrimonial é de 1. Então está um preço ok, não está nem acima nem abaixo do valor patrimonial. O segmento é de agronegócios, dividend yield está de 1% ao mês e 3% ao ano. Né? Esse 3% ao ano faz sentido porque é um FIAGRO extremamente novo. A liquidez diária é de 2.000 negociações na Bolsa de Valores, então vai ser fácil você comprar e você vender. O último rendimento foi de R$1, prazo indeterminado, taxa de administração é de 1% ao ano e 10% do que exceder o CDI. A quantidade de cotista tem mais de 1.457, o tipo de gestão é ativa e a data do IPO foi em junho de 2022. Então é um FIAGRO extremamente novo e o gestor é a Plural Gestão de Recursos. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que o primeiro dividendo aqui em agosto foi mais de 80 centavos. E a partir aí dos últimos meses, né, setembro e outubro, teve um rendimento maior do que R$1 por cota. Aqui a gente pode ver um demonstrativo de resultados, né, o DRE. A gente pode ver que a gente tem algumas aplicações aqui em CRAs, né, em créditos recebíveis do agronegócios. Né, a gente pode ver que tem um valor interessante. Outras aplicações financeiras aqui também a gente pode estar vendo, total de receitas, né? A gente pode ver aqui também. Aqui a gente pode ver gastos, lucro líquido, isso é bem interessante. E a gente pode ver aqui o lucro distribuído por cotas também. Em relação aos principais indexadores, a gente pode ver que tem boa parte em IPCA, que seria a inflação, e boa parte com CDI, que seria a Selic. Em relação aos vencimentos, a gente pode ver que tem boa parte aí entre 2 anos, né? Então tem que ficar um pouco atento a esse 50%, 52% aí com vencimentos nos próximos 2 anos. Os setores de atuação a gente pode destacar aqui o sucro energético, que é basicamente 20% aí do portfólio, siderurgia com 13%, e produção têxtil com 13%, entre outros. Em relação à diversificação da carteira, a gente pode ver que tem várias empresas aí que tem CRAs aí ligadas ao Plural Crédito Agro, né? Então não fica preso em uma única empresa, isso é interessante. Né? A gente pode ver que o maior aqui são empresas que têm 13% do patrimônio. Em relação ao LTV, a gente pode ver aqui que tem abaixo de 40% não tem nenhum, entre 40% e 60% tem quase 20%, né? Vamos colocar aqui 17%. Entre 61 e 80 a gente pode ver que tem 37%, 38% mais ou menos. E mais que 81% tem mais de 40%. Então tem que ficar um pouco atento que quanto a LTV mais alto, mais risco tem aí a garantia, né, de uma empresa não estar pagando aquela garantia. Bom, para quem não lembra, Loan to Value, né, o LTV, que faz tempo que eu não falo disso, acho que é interessante a gente relembrar, é o valor total da dívida dividido pela garantia, por exemplo, em imóveis. Né? Então, se você tem aí uma dívida de 5 e tem o valor aqui de 10 em imóveis, não faz muito sentido você querer deixar de honrar essa dívida, porque você vai perder muito mais se você não honrar essa dívida. Né? Então, no caso aqui eu tenho essa dívida e eu tenho aqui esse valor em imóveis como garantia. Logo, dividindo os dois, eu vou ter um LTV de 50%, né? 50% de LTV. Já se tiver uma dívida maior e tiver aqui um LTV um pouco mais alto, a gente pode ver que é um pouco mais arriscado. Então, quanto maior a LTV, mais arriscado a empresa está a não pagar aquela dívida. Quanto menor a LTV, mais seguro seria aquela dívida. Em relação às securitizadoras, né, ao emissor aí das CRAs, a gente pode ver que está bem dividido. Tem uma que tem 30%, seria legal ter um valor um pouco menor, mas está bem interessante, está bem dividido em várias securitizadoras, é que eu acho bem interessante. Em relação às CRAs, a gente pode ver aqui o portfólio, né? Tem aqui o código IF, tudo certinho,
o apelido aqui que eles usam dentro do Fiagro. Tem aqui a emissão também. Tem aqui a classe, que a classe, aliás, né, você pode perceber que a maioria é série única, né, todas aqui são séries únicas, todas aqui relacionadas basicamente ao CDI. A gente tem aqui a porcentagem, nenhuma aqui a gente pode ver que ultrapassa os 20%, isso é interessante, nenhuma ultrapassa aqui os 20%. Tem aqui um resumo das garantias, mas não tem o LTV de cada uma, seria interessante se tivesse o LTV separado de cada uma. E aqui a gente pode ver também as securitizadoras, os emissores, então tem vários emissores, não ficando preso em um único emissor, que eu não acho interessante, como eu já comentei para vocês. Bom, sobre os ativos a gente pode ver aqui essa primeira CRA, né, que vai vencer em dezembro de 2026, indexador é o CDI. O PL a gente pode ver aqui de 5, quase 6%, então não é um valor tão grande em relação ao patrimônio aí do Fiagro. O LTV é um pouquinho alto, 91%, tem que tomar cuidado quando a gente vê de 100%, né? Se tiver muitos CRAs com 100%, tem que ficar bem atento a esse Fiagro, né? Tem que tomar muito cuidado. As garantias a gente pode ver que a alienação fiduciária e a cessão fiduciária, que são bem comuns, né? Para quem não sabe, alienação fiduciária é quando é dado um imóvel, um terreno de garantia. Então, basicamente, quando você tem a garantia de um imóvel, tá? E aqui a cessão fiduciária, né? É basicamente quando você tem aí pagamentos, né? Por exemplo, se eu tenho um aluguel que eu recebo todo mês, eu posso deixar aquele aluguel como garantia. Aqui a gente pode ver também uma outra CRA, né, que faz mais 6% também. O LTV de 100% já é bem arriscado, né? A duração aqui a gente pode ver que é apenas de 1 ano e tem as duas garantias que comentei, que eu acho bem interessante. Tem também um fundo de reserva, né? Isso é legal também. Essa aqui também tem um fundo de reserva. Outra CRA aqui, 6% também, um LTV bem mais baixo, 50%, é bem mais interessante. E tem aí apenas alienação fiduciária, né? Que é o que eu comentei, não se deixa um imóvel de garantia. Aqui mais uma com um LTV de 85, alienação, cessão, aval e fundo de reserva também como garantia. Uma outra CRA que a gente pode ver é essa que vai vencer em 2024. A gente pode ver aqui que tem 6% basicamente do PL desse Fiagro, o LTV de 83 e tem cessão fiduciária também como garantia. Aqui a gente pode ver em 2026 uma outra CRA que vai estar vencendo, 5% do PL basicamente, 84% do LTV e cessão fiduciária também. Aqui a gente pode ver que tem 1%, 80% de LTV, cessão fiduciária, fundo de dispensa e fundo de reserva, isso é bem interessante. Aqui a gente pode ver que tem um outro LTV aqui, que é apenas 3%, mas tem um LTV de próximo de 70%, aqui também cessão fiduciária, fundo de dispensa e fundo de reserva. Basicamente o nome já explica o que é, né? Não preciso explicar isso. Aqui a gente pode ver um outro com características bem semelhantes, só que tem alienação fiduciária além de cessão fiduciária. Aqui tem mais um LTV, vamos ver, 84, alienação e cessão. Aqui mais um, 84, alienação e cessão. Aqui a gente pode ver que tem 67, 84, são LTVs ok, né? Não é um LTV tão alto quanto 100%. Para o valor justo, se a gente utilizar o modelo de Gordon, os dividendos recebidos no ano foi cerca aí de R$3 aí por cota, né? A taxa de 13% aí da renda fixa, o valor justo seria de R$21. Claramente não faz sentido com uma cota de 95. Mas a gente tem que pensar que esse Fiagro não tem ainda um ano. Se ele continuar distribuindo os dividendos da forma que está, ele pode chegar a R$11 por ano. A taxa Selic de 13%, né? O valor justo seria R$80. E a cotação está em 95, então é um Fiagro que para mim não me agrada em nenhuma das... tanto no que está no momento atual, quanto na minha projeção, na minha previsão. Então, claramente isso aqui é uma previsão, né? Não dá para saber se vai ser real ou não. Pode ser que esse Fiagro venha distribuir mais dividendos ainda,
Eu espero que sim, para fazer sentido, mas para mim, por enquanto, não faz sentido investir neste Fiagro. E aqui a gente pode ver que esse Fiagro tem subido e descido de valores, né? Então a gente pode ver aqui que não seria interessante comprar próximo de R$100, próximo de 99, não seria interessante, nem R$98, né? Olhando para o gráfico. Um valor interessante para comprar seria em 95 ou até em 91, seria mais interessante ainda. Mas como eu comentei, abaixo de R$80 para mim não faz sentido enquanto não for aumentados os dividendos. E é isso, investidor. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.